Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Deus nos ajude nas considerações desta manhã. Amém. Interessante que nós já temos mencionado a respeito de receber a Cristo, andar nele, e agora nós temos visto aí nele radicados ou arraigados. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e podemos ver isso, né? Tudo partiu desse recebimento. Quando nós olhamos, vamos ler Colossenses Gálatas capítulo 1 e o versículo 14. Versículo 4, não 14. Gálatas capítulo 1 e o versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Vejam aí, aqui em Gálatas está nos dizendo que Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar. Quando nós lemos Efésios, no capítulo 2, por exemplo, nós lemos ali da nossa mortidão, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ali o versículo 2 nos diz: nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como também os demais. Vejam aí, nós vivíamos segundo o curso do mundo, segundo o curso desse mundo. Quando nós pensamos num curso, nós pensamos no curso de um rio. Aquela correnteza vai levando tudo, e nós vivíamos dessa forma. O mundo era o regente das nossas vidas, era o mundo que mostrava a nós como que deveríamos nos portar, como que nós deveríamos fazer. Nós estávamos debaixo das mãos do Deus desse século, nós estávamos fazendo exatamente como Ele quer que os seus o façam, porque nós éramos filhos da desobediência, vivíamos como diz o versículo, segundo a potestade, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós vivíamos para nós mesmos, satisfazendo os nossos desejos carnais, a nossa própria vontade, os nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, vivendo debaixo de um jugo satânico, vivendo debaixo de um jugo do maligno, caminhando para a perdição eterna, de olhos vedados, sem saber realmente o que nos esperava.
Mas o versículo 4 de Efésios 2: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. É exatamente o que nós lemos em Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 4. Ele entregou-se a si mesmo para nos desarraigar, entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. E agora, nós temos lido aqui, nele arraigados, nele enraizados, nele firmados. As nossas raízes que estavam lá no mundo, elas foram arrancadas. Essa palavra que nós lemos em Gálatas, desarraigados, é arrancado com as raízes. Existem muitas plantas que, se ficar um pedaço da raiz na terra, daquela raiz ela brota. Mas a Bíblia está dizendo que Ele nos desarraigou, Ele nos arrancou com as raízes, para não ficar ali nem um pedacinho, para não ficar ali um risco de brotar no mundo da nossa velha vida. Ele nos arrancou desse mundo, nos arrancou do curso desse mundo, nos arrancou das mãos da potestade do príncipe desse mundo. Mas agora que nós temos recebido, nós que temos o cuidado em andar nele, e esse andar nele vai nos arraigar, vai nos enraizar nele. Estava lendo um comentário hoje de manhã, e aquele comentarista disse sobre esse arraigar, ele falou que é algo muito diferente do que aquilo que o vento espalha, mas é no sentido de firmeza. E é muito interessante quando nós olhamos isso, nele radicados. A outra tradução disse, nele arraigados, e é o mesmo sentido que enraizado. E o verbo aqui, ele está indicando um ato passado, mas cujo efeito ele é contínuo. O ato passado está indicando a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Mas esse resultado, ele precisa permanecer. Precisa permanecer nas nossas vidas. Deus nos arraigou em Cristo, como uma planta que é firmemente arraigada no solo. As raízes são a sustentação das árvores. As árvores, quanto mais raízes profundas têm, mais vendavais elas aguentam. Quando nós vemos um lugar onde passou um vento forte, nós vemos umas árvores tombadas e outras não caíram, porque as raízes estão mais profundas. Irmãos, como nós temos que pensar em relação à firmeza das nossas raízes espirituais em Cristo Jesus. Ontem eu mencionei o que o salmista disse da árvore plantada junto a ribeiros de água, uma árvore frondosa, uma árvore que vai produzir os seus frutos no devido tempo. Mas sabe, irmãos, essa árvore frondosa, ela precisa ter raiz. O que nós vemos, infelizmente, nos nossos dias é muita aparência. É muita aparência de algo frondoso, mas que não possui as raízes necessárias para que, quando vier os vendavais, nós estejamos firmes. Às vezes, enquanto as coisas estão
os ventos estão soprando a nosso favor, está tudo bem. Até parece que as nossas raízes estão firmadas em Cristo Jesus. Até parece que a nossa vida está escondida nele. Mas quando aparecem as dificuldades, logo esse fervor dissipa. Logo aquilo que aparecia tão frondoso murcha. E os resultados começam a sumir, a desaparecer. Muitas vezes as nossas vidas são vividas segundo aquilo que é favorável a nós. Às vezes, quando tudo está favorável, nós temos mais apreciação, nós valorizamos mais as coisas espirituais, valorizamos mais a nossa comunhão com o nosso Deus, valorizamos mais o nosso tempo em secreto com Ele, aprofundando as nossas raízes. Mas quando as coisas mudam, nós vamos perdendo isso de vista. Parece que aquilo que deveria ter um resultado permanente na nossa vida, pelas situações atuais que nós estamos vivendo, começam a ser mudados. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas aparências de árvores frondosas, mas que verdadeiramente as suas raízes estão soltas sobre a terra, e qualquer vento vai levá-lo a cair, a desabar. Isso é muito perigoso nos nossos dias. Irmãos, quando nós estamos verdadeiramente enraizados em Cristo, quando as nossas raízes espirituais estão sendo alimentadas profundamente nele, não vai ser necessário nós querermos aparecer, não vai ser necessário nós querer que outras pessoas nos levante, nos coloque num pedestal para que nós sejamos vistos. Não há necessidade disso. A igreja vai ter o reconhecimento daquele irmão que está com as suas raízes profundamente ligadas em Cristo. A igreja vai reconhecer isso pelo seu potencial espiritual, pela sua disposição no serviço de Deus, pelo seu compromisso, pela sua responsabilidade nas coisas de Deus. Não há necessidade do homem ser erguido, ser levantado. Quando nós humilhamos verdadeiramente na presença do nosso Deus, reconhecendo a nossa incapacidade, e procuramos nos aprofundar diante dele, nós também vamos ser firmes diante dos homens. Nós vamos poder caminhar uma vida que vai poder ser vista, vai poder ver que nessa vida há crescimento espiritual, que nessa vida há um desenvolvimento capaz de conduzir o povo de Deus. Sabe, irmãos, nos nossos dias, na igreja de Deus, as pessoas gostam muito dos serviços que são vistos, dos serviços que aparecem. As pessoas acham que estar sendo aparecido, estar sempre aos olhos dos irmãos. Isso é uma coisa saudável ao ser humano. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos diz que o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. É os nossos corações que Ele conhece. Então não adianta nós aparecermos como árvores frondosas, porque isso não vai ter uma duração permanente, logo isso vai secar.
Logo isso vai passar. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, e o versículo 16, na segunda parte daquele versículo diz: se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Então vejam que os ramos vão depender das raízes. Jó, escrevendo lá no capítulo 18, e o versículo 16, ele disse: por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. Por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. As raízes, elas são a força para que os ramos sejam frondosos e produtivos. Então, quando a Bíblia nos diz nele enraizados, está nos lembrando da nossa conversão em Cristo Jesus, e isso aqui deve ser uma obra contínua nas nossas vidas. Esse enraizamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo, aqui, quando ele enfatiza isso aqui, ele está mostrando para nós a questão de enraizar de uma certa forma, e esse enraizamento aqui, ele enfatiza que nenhuma força vai conseguir desarraigar, nenhuma força vai conseguir arrancar. E ele está falando, em outras palavras, olha, o cristão que está verdadeiramente firmado em Cristo, plantado em Cristo, nele há firmeza. E nele há não só uma firmeza momentânea ou temporária, mas uma firmeza permanente. Por quê? Porque o que Deus faz, Ele o faz para sempre. O nosso Deus não faz as coisas pela metade. O que Ele faz para sempre. O que Ele fez por nós está feito. O Evangelho de João nos diz que nas suas mãos nós estamos seguros, e das suas mãos ninguém pode nos arrebatar. Tudo agora vai depender de nós mesmos, vai depender da minha firmeza, vai depender do meu compromisso, vai depender da minha situação diante de Deus, como é que eu estou me portando diante dEle, como é que eu estou buscando aprofundar as minhas raízes nele. Tudo vai depender de nós. Nós temos um hino que diz: tudo fez Jesus completo, e nada por fazer deixou. Ele mesmo lá na cruz diz: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Ah, irmãos, tudo foi feito por Ele. E o que nós temos feito? Agora é a nossa parte. E o que nós temos feito para adquirir esse conhecimento, para adquirir em nós essa defesa, para que quando os vendavais vier não nos tombe, mas pelo contrário, ainda nos dá muito mais força para permanecer de pé. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós temos feito com o nosso tempo? Às vezes nós reclamamos muito do tempo, mas nós temos que ser administradores dos nossos tempos. Precisamos de tempo para nós estarmos aqui em comunhão com Deus através da palavra, porque é isso que vai fazer nós criarmos raízes. Quanto mais nós conhecemos o nosso Salvador, mais firmados nele nós vamos estar. E às vezes nós temos tempo para tudo, menos para o nosso Deus.
para o nosso Senhor, menos para estar em comunhão com Ele. E quanto Satanás tem procurado tirar o nosso tempo. Às vezes o tempinho que nós poderíamos estar no estudo da palavra está sendo usado com outras coisas, está sendo usado com redes sociais, está sendo usado com a televisão, está sendo usado com videogames, está sendo usado com muitas outras coisas, menos com a palavra de Deus. E nós somos administradores do nosso tempo, e nós vamos prestar conta disso, e nós precisamos ter esse tempo para nós adquirirmos essa firmeza permanente no nosso Deus, firmeza permanente. Paulo está falando aqui da verdadeira natureza do andar deles, enraizados. Ele está falando de um andar controlado por Deus, um andar controlado por Deus. Ele está dizendo, olha, e esse andar controlado por Deus não deveria nos afastar dele por nada, por mais plausível que pareça, por mais plausível que pareça ter outras coisas para nós cuidar. Mas nós não devemos esquecer da permanência do nosso andar com Ele, do nosso buscar, da nossa busca por Ele. Quando no Evangelho de Mateus, capítulo 13, falando sobre a parábola do semeador, lá no capítulo 13, e o versículo 6 disse: saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Está falando daquela planta, daquela semente que foi lançada, nasceu, mas o sol queimou porque não tinha raiz. Irmãos, uma vida sem raiz nesse mundo, ela não vai aguentar o calor que nós temos que enfrentar. Uma vida sem raiz, ela não aguenta o calor do dia a dia que nós temos que enfrentar nas nossas vidas espirituais. É muita coisa, e às vezes nós vamos tombando aos poucos, e nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 11, versículo 16, aquele versículo diz que se for, capítulo 11, versículo 18, vamos ler, melhor do que ficar citando. Romanos capítulo 11 e versículo 18: não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Vejam isso, não é os ramos, não é aquele ramo frondoso, não é aquela árvore frondosa que está sustentando as raízes, mas é o inverso, é as raízes que precisam sustentar aquilo lá. Então, irmãos, não adianta nós ficarmos com a aparência de que somos frondosos, não adianta nós ficarmos com a aparência de que nós estamos verdadeiramente enraizados em Cristo, porque a nossa vida vai nos desmascarar. Não adianta nós parecermos que somos tão influentes na obra de Deus, tão influentes no estudo da palavra de Deus,
porque vamos ser desmascarados. Se nós não estivermos raiz, se nós estivermos fazendo isso por aparência, nós estamos fazendo o inverso. Estamos querendo aparecer, mas não tem nada que dá sustentação àquilo que nós queremos aparecer. Não tem nada dando sustentação àquilo que queremos ser. Como eu já disse, porque quando as raízes estão verdadeiramente em Cristo, não há necessidade de aparência. Não há necessidade nenhuma de querermos aparecer, porque isso vai ser visto, isso vai ser notado nas nossas vidas. Então é muito interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e pensamos nisso. Paulo dizendo a esses irmãos ali em Colossos: olha, vocês receberam a Cristo, vocês então agora devem andar nele, e nele arraigados, nele enraizados. E vai tendo aqui uma sequência de outras coisas. Paulo começa a falar do andar, agora ele fala das raízes, depois ele vai falar de uma edificação. E essa edificação que ele fala é sobre um fundamento que já foi posto, do qual ninguém pode mudar. Então, a nossa vida cristã, ela é uma vida em ascensão, ela vai crescendo, são degraus que nós vamos subindo, e cada dia precisa haver em nós essa disposição espiritual, essa disposição mental em relação àquilo que é espiritual, não fazendo porque eu quero fazer, não fazendo porque eu quero aparecer, mas fazendo porque eu quero ser firmado em Cristo, fazendo porque eu não quero ser destruído pelos vendavais que virão, mas eu quero fazer porque em toda e qualquer circunstância, Paulo disse isso, que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Irmãos, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos aprender isso, aprender a viver em toda e qualquer circunstância. Mas se nós não estivermos firmados nele, Paulo falava aquilo porque Paulo estava nele enraizado, Paulo tinha nele a sua segurança, por isso Paulo falava. E sabe, irmãos, muitas vezes falta em nós essa segurança, essa confiança plena no nosso Deus, e nós desesperamos por pouca coisa, nós nos reclamamos por pouca coisa, por qualquer situação adversa na nossa vida, nós não aprendemos a conviver com isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos diz: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Ele estava ali falando com os seus discípulos. Então não adianta nós, como salvos, esperar que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Nós temos que enfrentar dificuldades adversas nas nossas vidas, e para isso nós precisamos estar firmados nele, porque senão nós não vamos aguentar os vendavais, nós vamos tombar. Irmãos, eu conheço pessoas salvas, pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo, quando as coisas estavam difíceis, período difíceis financeiramente, essas pessoas eram pessoas devotadas, pessoas que não perdiam a reunião da igreja, pessoas que não perdiam a reunião de oração, mas quando as coisas foram melhorando, elas começando arrumaram empregos e estavam já além da necessidade do dia a dia, já estava sobrando. Então, olha,
eu agora não preciso mais estar na reunião de oração, eu agora não preciso mais estar em todas as reuniões, eu agora, sábado à noite, eu preciso ir no shopping com a minha família, eu não vou mais para a reunião dia de sábado. Vejam, pessoas que vivem de acordo com a circunstância, crentes que falta essa firmeza, a firmeza da nossa salvação, ela precisa produzir em nós algo contínuo. As evidências dessa salvação, ela precisa ser contínua nas nossas vidas. Mas infelizmente há essas pessoas, quando as coisas não vão bem, eu estou parecendo uma árvore frondosa. Quando as coisas não vão bem, eu estou demonstrando uma firmeza tal. Mas quando as coisas começam a mudar, quando vem uma doença na família, quando vem um desemprego, quando vem uma outra coisa, aquela árvore frondosa, ela murcha toda, porque ela está sem raiz. Ela esquece que é as raízes que vai fazer com que essa árvore seja frondosa. E as coisas desmoronam. E muitas vezes, essas pessoas que não têm raízes aprofundadas em Cristo, elas não conseguem mais caminhar com o povo de Deus. Elas se desertam. Ficam aquelas árvores secas vivendo no mundo. Sabe por quê? Porque não estão arraigados em Cristo. E quando nós pensamos arraigados em Cristo e desarraigados do mundo, arraigados em Cristo, nós pensamos num caminho. Nós pensamos em dois caminhos: o mundo onde nós estávamos arraigados e agora Cristo onde estamos arraigados. E o limite entre esses dois caminhos é a cruz. O limite entre esses dois caminhos é a cruz do nosso Salvador. E quando nós caminhamos aqui e desviamos os nossos olhos dessa cruz, nós começamos a passar para o outro lado. Quando o escritor aos Hebreus escreve: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ele está dizendo exatamente isso, que a nossa jornada aqui, ela deve ser olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque nós temos a facilidade de deixarmos de olhar e esquecer o limite que está entre nós e o mundo, e começar a dar uns passos no mundo, começar a andar para o lado, pender para o lado de onde nós fomos tirados. Nós começamos a pender para o lado de onde fomos arrancados com as raízes. Parece que para pender por esse lado é mais fácil. Infelizmente, nós somos propensos a isso, pender para o lado errado. Então por isso a Bíblia nos diz que nós devemos olhar, devemos não apenas simplesmente passar um olhar, mas lá diz olhar firmemente, é focar, é não tirar, é não perder de vista, porque senão nós corremos o risco de voltar para aquele lugar de onde nós fomos tirados com raízes e tudo. E nós precisamos agora, na nossa nova vida, ser enraizados nele, ser colocados nele, uma ação permanente no nosso dia a dia, uma ação que deve ser duradoura, durar enquanto nós vivermos aqui nesse mundo. Não é só algo para o futuro, não é algo somente para o passado e hoje nós não precisamos mais, mas é algo que nós devemos carregar em toda a nossa vida, é algo passado, é algo presente, é algo futuro.
Se nós queremos ser, na obra de Deus, árvores frondosas, árvores verdadeiramente frondosas, que não vai murchar diante das circunstâncias da vida, nós precisamos alimentar as nossas raízes nessa base que é Cristo, nesse solo que é Cristo. O salmista diz que aquela árvore ali, as suas raízes vão buscar águas. Ah, irmãos, como as nossas vidas em Cristo precisam ser alimentadas dele, buscar nele aquele alimento necessário para as nossas raízes, para que os nossos troncos sejam fortes, para que os nossos galhos possam expandir e produzir frutos. Não é esse o desejo de Deus lá no Evangelho de João? Que deis fruto e muitos frutos. Mas para produzirmos, para sermos úteis, para sermos pessoas dispostas a cooperar na obra de Deus, é necessário que tenhamos as nossas raízes fixadas nele. Não vamos viver de aparências, irmãos. Aparências não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque Deus conhece os nossos corações. Mas vamos viver firmados nele. Em Jesus firmado os nossos corações, vive sem cuidado de tribulação, diz o hino. Isso é precioso. E nós temos esse privilégio de vivermos enraizados nele, uma vez que cremos. Que Deus nos ajude a sermos assim na nossa vida cristã. Amém.